E é um prazer, é uma alegria poder estar aqui, junto com você, aprendendo sobre isso aqui, ó. A vida de um cristão. Porque eu disse aqui mais cedo, eu quero que você preste atenção, porque é importantíssimo. Tem crente que não é cristão. Como assim, Bispo Paulo? Tem crente que não é cristão. Sim. E talvez eu poderia dizer hoje que a cada 10 pessoas que são crentes, uma é cristão. Agora, tem como ser crente e não ser cristão? Tem. E tem como ser cristão e não ser crente? Não, não tem. Porque ser crente significa crer que Deus existe, crer que Deus é poderoso, crer que Deus, Ele tem todo o poder. Isso é ser crente. E ser cristão, eu creio em Deus e eu sigo os ensinamentos de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Porque se eu não sigo o modo de vida, o modelo de vida de Cristo Jesus, eu não sou cristão. Se eu não sigo os ensinamentos de Jesus Cristo, eu não sou cristão. Bispo Paulo, mas não é assim, mas é assim que a Bíblia ensina. E sabe a respeito do que a gente vai falar hoje? Nós já falamos aqui de algumas questões como pessoas que misturam judaísmo com a vida cristã, pessoas que misturam espiritismo com a vida cristã, práticas. Hoje nós vamos falar sobre santidade. Olha que coisa interessante. Essa é uma palavra que meio que foi excluída de dentro dos locais que se dizem igreja, do convívio das pessoas. Essa palavra santidade é uma palavra quase que proibida de se falar. Virou até motivo de zombaria. Alguém dizer: fulano, você está pensando que é santo agora? Mas a Bíblia diz que você deveria ser santo. É a Bíblia que diz. Porque quando uma pessoa é um verdadeiro cristão, ele tem a vida de um cristão, ele é santo. Ela é santa. Tem gente que se ofende quando o outro fala: e aí, está achando que é santo? Esse ofende. A Bíblia diz que o cristão de verdade é santo. Porque ser santo não tem nada a ver com idolatria. Infelizmente foi a teologia católica que meio que distorceu a informação. Distorceu. Porque não tem problema nenhum, pelo contrário. Quando você vai falar de Pedro, você dizer São Pedro. Que isso, Bispo Paulo? Qual o problema? O que significa ser santo? Santo significa ser separado das coisas imundas, das coisas do mundo, das coisas profanas, das coisas que não agradam a quem? A Deus. Pedro, o apóstolo, quando ele decidiu realmente seguir o ensinamento de Jesus, ele se separou das coisas do mundo que não agradavam a Deus, sim ou não? Sim, então é São Pedro, é São Paulo, é São João, é Santa Maria. Que isso, Bispo Paulo, agora não. Não? O que o anjo Gabriel falou para Maria?
Você agora é contra a Bíblia? Lucas capítulo 1, versículo 28. O que o anjo falou para ela? Gabriel apareceu a ela e lhe disse. O que Gabriel disse para Maria? Alegre-se, mulher favorecida. O Senhor está com você. Aí continua. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. O que é que você acha que levou Maria a encontrar favor diante de Deus? Por que você acha que Maria foi a escolhida para carregar no ventre o fruto divino, que era o próprio Deus se tornando homem? Qual o motivo que você acha que fez Maria encontrar esse favor diante de Deus? Maria decidiu ser santa. O que significa ser santo? Separado das coisas deste mundo que não agradam a quem? A Deus. Ah, bispo Paulo, mas aí então quer dizer que eu tenho que ir na frente da estátua lá e fazer preces? Não, aí já se chama idolatria, já mudou tudo. Ser santo, você tem que ser santo, eu tenho que ser santo. Esse é o nosso dever como um cristão verdadeiro. Vou te mostrar na Bíblia. Então eu estou mostrando para você a confusão que a religião faz. A mesma instituição chamada igreja que fala para você que São Pedro que o quê? É Pedro. Que nada de São João é João. A mesma instituição que transmite esse tipo de agressividade nas palavras é a mesma instituição que está fazendo tudo o contrário do que a Bíblia diz. É por isso que eu costumo dizer, quando alguém vem falar alguma coisa comigo como se fosse lição de moral, eu já olho e pergunto: quem é você para falar comigo? Olha o seu tipo de conduta, de vida. Abra a sua Bíblia em tal lugar e você vai ver aí o que está escrito sobre o seu comportamento. Ah, mas não quer dizer porque eu faço assim que você não deva me ouvir. Não, quer dizer sim, porque para mim o que importa é o seu exemplo de vida. E isso é ser cristão. Ser cristão é ter um exemplo de vida. Vida onde você não precise abrir a boca para dizer que você é cristão. Onde as pessoas, ao olharem para o seu exemplo de vida, logo já entendam que você é um cristão, que você é um seguidor de Jesus. Eu pergunto para você, aonde Jesus chegava, ele precisava falar alguma coisa para as pessoas saberem quem ele era? Chegava, todo mundo já sabia quem ele era. Todo mundo. Nos momentos de festas, todo mundo era diferente. O comportamento dele era diferente, as atitudes dele eram diferentes. E é isso que a Bíblia fala. Gente, não tem como ser cristão sem santidade, não. Não dá. Você quer ver como é que tem um monte de gente que não é cristão? É crente, mas não é cristão. Tem gente que é pastor, mas não é cristão. Tem gente que é obreiro, mas não é cristão. Tem gente que é cantor gospel, mas não é cristão. Cristão não. Pode ser crente, mas cristão não é não. Vai comigo em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 14. Vamos lá, na Bíblia. Eu faço questão que você pegue sua Bíblia para a gente poder caminhar juntos. Olha o que está escrito. Sejam filhos, o quê? Sejam filhos obedientes.
não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na onde? Na ignorância. Vamos entender? Espera aí. O que seria meu antigo modo de viver? Toda pessoa que decide ser cristã, ela passa pelo batismo nas águas. O batismo nas águas é a confissão pública de que aquela pessoa decidiu seguir a quem? A Jesus Cristo. É a confissão pública, é igual o casamento. A cerimônia do casamento é uma confissão pública que aquelas pessoas decidiram viver uma vida juntos. O batismo é a mesma coisa. Então, quando a pessoa vai ao batismo nas águas, o que nós aprendemos? Que quando a pessoa é afundada, então ali está sendo sepultada aquele velho homem, aquela velha criatura. E quando ela é levantada, quando ela é tirada das águas, ali está nascendo uma nova pessoa, uma pessoa que decidiu agora seguir a quem? A Jesus. Viver do jeito que Jesus ensina, fazer do jeito que Jesus fez. É isso que ela está dizendo com a atitude dela. Por isso que tem um monte de gente que o batismo nas águas dela não valeu nada. Nada. Por quê? Porque ela saiu das águas e continuou vivendo a mesma vida de antes. Então não valeu nada. Se ela realmente está consciente do que está fazendo, então ela sai do batismo e começa a viver uma nova vida. E uma vez que ela começa a viver essa nova vida, o que Pedro está ensinando aqui, cheio do Espírito Santo? Que essa pessoa não deve voltar ao seu antigo modo de viver. Ela começou uma caminhada, deu um passo, 2, 3, 4. Estou no 4. Eu não devo voltar ao meu antigo modo de viver, aonde eu fazia o que eu queria. Olha lá, ó. Quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. O que é essa ignorância? Você não tinha a instrução do que era a vida de um cristão, a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então você fazia o que você queria, satisfazia seus desejos. Mas uma vez que você tomou essa posição, não cabe mais você voltar ao seu antigo modo de viver. Olha a palavra dizendo para nós, versículo 15, vai. Olha lá. Agora, porém, sejam o quê? O que a Bíblia está dizendo que eu tenho que ser e que você tem que ser? Lê para mim. Agora sejam o quê? Então a Bíblia está dizendo que você tem que ser santo. Não sou eu. Não. Quer dizer que quando eu não estou sendo santo, quer dizer que eu estou fora da Bíblia. Às vezes tem gente que fala, gente, eu ainda não sou santo, mas deveria ser. Se é cristão de verdade, deveria ser santo. Agora, porém, sejam santos. O que é ser santo? Separado em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Então quer dizer que no meu trabalho, eu tenho que ser o quê? Se eu sou um verdadeiro cristão, no meu trabalho eu tenho que ser o quê? Santo. Na minha casa, se eu sou um verdadeiro cristão, eu tenho que ser o quê? Santo. Na vizinhança,
Se eu sou um verdadeiro cristão, então eu tenho um dever de ser o quê? Santo. No trânsito, se eu sou um verdadeiro cristão, eu tenho um dever de ser o quê? Ah, bispo Paulo, eu não consigo não. É porque você ainda não é um cristão de verdade. Infelizmente, pessoal, essa essência da pregação foi anulada, acho que há uns 80 anos atrás, 70 anos para cá. Não se prega mais isso aqui. Por quê? Porque o inimigo não quer que você siga Jesus. Porque a única forma de você realmente ter a salvação de sua alma é se você seguir Jesus. Jesus disse: aquele, pois, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O inimigo não quer que você siga Jesus. Ele não se importa de você ser crente, porque a Bíblia fala que até ele é crente, o capeta. Mas ele não quer que você seja um cristão de verdade, porque você vai chegar no reino dos céus. Você vai chegar a Deus se você for um cristão de verdade. Então olha o que está dizendo: agora sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Agora presta atenção no versículo seguinte, 16. Pois as escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Lembrem-se de que o Pai Celestial, quem é o Pai Celestial? Deus. A quem vocês oram, Ele não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com o quê? Com o quê? Com as suas orações, é isso. Quanto mais bonito você ora, mais bem na fita você fica diante de Deus, é isso? Não. Tem gente que ora, meu irmão, que tem uma lábia que você até chora com ele orando. É uma coisa tão bonita. Mas para Deus o que conta não são as orações, são as ações. Agora você entende por que na Bíblia, às vezes nós vamos encontrar pessoas que fizeram orações de segundos, e Deus respondeu. Porque aquelas pessoas viviam uma vida de santidade. Elas viviam uma vida separada das coisas que não agradam a Deus neste mundo. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor. O que é temor? O que é temor? Respeito. Vivam com respeito. Respeito a quem? A Deus, ao Pai Celestial, durante seu tempo como residentes na terra. Por que com respeito? Porque se eu tiver respeito a Deus, a Cristo Jesus de verdade, então no meu local de trabalho eu vou ser santo. Na minha casa eu vou ser santo. Na escola eu vou ser santo. Na vizinhança eu vou ser santo. Porque eu tenho respeito a Deus. Porque eu decidi realmente ser um cristão de verdade, não de fachada. Versículo 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de quem? De Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha.
Você viu como é que Deus chama o estilo de vida que a pessoa tem antes de se tornar um verdadeiro cristão? Antes de decidir seguir Jesus? Você viu como é que ele chama o estilo de vida? Estilo de vida vazio. E ele ainda diz assim, que herdaram de seus antepassados. Ou seja, aprendemos com quem? Com o pai, com a mãe, o jeito de viver, com os avós, a praticar coisas que não agradavam a quem? A Deus. Deus chama de estilo de vida vazio. Ele está dizendo que você foi resgatado desse estilo de vida vazio, com um preço muito alto, que foi o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Por isso, que eu e você não podemos agir como pessoas que não tiveram esse privilégio aqui, como se estivéssemos menosprezando o sacrifício de Jesus na cruz. Então, mostrei para você nessa mensagem várias vezes, Deus dizendo que você, que eu, temos que ser o quê? Santos. Santo. Santo no modo de viver. Viver como Cristo viveu. Viver como Cristo ensinou. E quando alguém chegar e dizer assim, você está achando que você é santo agora? Diga assim, não estou achando não, tenho certeza, porque eu estou lutando para ser santo mesmo. Que isso, Bispo Paulo? Isso não é orgulho não? Não, pelo contrário. Isso é você ouvindo que você está no caminho certo. Porque se estão perguntando se você está se sentindo santo agora, é porque o seu modo de viver está em contradição com o modo de viver dele. Então está incomodando ele. Quer dizer que você está conseguindo seguir os ensinamentos de Cristo Jesus. Vai comigo em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Vamos continuar esse aprendizado aqui. Efésios 4, 17. Assim, agora é Deus, o Espírito Santo usando Paulo, o apóstolo. Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Quem são os gentios? Gentios, você considere todas as pessoas que não fazem parte do povo de Deus. Aqueles que estão por aí nesse mundão aí vivendo do jeito que quiserem, esses são gentios. Porque o povo de Deus não vive como quer. O povo de Deus vive como Cristo Jesus ensinou. Como Cristo viveu. Então olha Deus falando comigo e com você. Não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Continua comigo. A mente deles, dos gentios, está mergulhada no quê? Na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Para Ele quem? Para Deus. Veja como que as pessoas que estão por aí endurecem o coração para Deus. Elas estão fazendo coisas, vivendo de uma forma que a Bíblia Sagrada diz que não agrada a Deus. E se você vai falar alguma coisa, ela já te ataca. Ela está com o coração fechado. Ela diz, o que importa é que eu sou feliz. Eu estou feliz, estou sendo feliz. A vida é minha. Deus não quer ninguém infeliz. Você vê que o coração dela está endurecido para quem? Para Deus. Para Deus. Agora sabe o que é pior? O pior é quando você vê pessoas dentro da igreja com o coração endurecido para Deus. Pessoas que recebem a instrução de Deus, mas elas
insistem que o jeito delas de viver está tranquilo, está agradável a Deus. Ela confronta o que Deus diz, é o coração endurecido. Versículo 19. Tornaram-se como? Insensíveis, os gentios. E tem gente até dentro da igreja. Vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de quê? De impureza. O que é impureza? Coisas que diante do que Deus fala são sujas. São sujas. Ah, mas eu não acho sujo. Mas a questão não é o que eu acho. Eu decidi ser um cristão, seguir Jesus, então não é o que eu acho, é o que Ele diz. E tem coisas que para Ele são sujas, são impuras. E não dá para ser um cristão verdadeiro carregando, praticando, vivendo essas impurezas. Agora vai ficar bom aqui, ó. Presta atenção, olha na sua Bíblia, hein? Vai ficar bom agora. Versículo 20. Mas não foi isso que vocês aprenderam de quem? De Cristo. Não é sobre a vida de um cristão que nós estamos falando? Então olha a Bíblia dizendo: não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Então, a partir do momento que eu comecei a ouvir falar de Jesus e dos ensinamentos dele, e eu decidi ser um cristão, qual que é o meu dever? Me livrar da minha antiga natureza e de meu velho modo de viver. Eu que tenho que me livrar disso. Tem gente que diz assim: eu estou orando para Deus me libertar dessas companhias. Que Deus te libertar que o quê, rapaz? É você que tem que sair fora dessas companhias que estão envolvidas com as coisas que não agradam a Deus. Eu estou orando para Deus tirar de mim esse vício. Que Deus tirar vício? Aonde? Eu quero que você me mostre na Bíblia o dia que Deus tirou o vício de alguém. Me mostre na Bíblia. Bispo Paulo, então não posso orar para Deus ajudar um familiar meu que está no vício? Claro. E como que Deus ajuda ele? Deus ajuda ele através das suas orações, mostrando para ele o caminho da salvação. É assim que Deus ajuda. Porque Deus deu livre-arbítrio. Se Deus tirar o vício dele, Deus está tirando o livre-arbítrio dele. A decisão de largar o vício tem que ser dele. E aonde que entra Deus? Mostrando para ele, através das suas orações, que aquele caminho que ele está seguindo é um caminho o quê? O ruim, de morte, de destruição. Aí ele mesmo, o quê? Enxerga e toma uma decisão. A partir de hoje eu não vou fumar maconha mais. A partir de hoje eu não vou mexer com pornografia mais. A partir de hoje eu não vou beber bebida alcoólica mais. Porque eu tomei a decisão de seguir a quem? A Cristo Jesus. É assim que a obra acontece, pessoal. Ei, o que pastor disse é feitiço, viu? É feitiço. Você não já viu aí que na feitiçaria faz isso? Ó, pega isso, mistura na cachaça dele, que na hora que ele beber, ele vai largar a cachaça. Quem já viu isso por aí? Isso é feitiçaria.
Deus não trabalha com feitiçaria. Deus não trabalha mexendo aqui na cabeça de ninguém, porque seguir a Cristo é uma decisão. Ser um cristão é uma decisão. O que Jesus disse? Aquele que quiser. Você tem que querer. A decisão é sua. Ele disse: aquele que quiser ser meu discípulo. Olha lá. Mateus 16, 24. Se alguém quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você viu como é que é tudo a pessoa? Você viu que não tem aqui poder sobrenatural nenhum na cabeça da pessoa, manipulação nenhuma? Não. Por isso que ser cristão não é seguir uma religião. Seguir cristão é ter um novo modelo de vida. Um modelo baseado no modelo de quem? De Jesus Cristo. É isso. Então olha que forte. Olha que maravilha. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. Tem gente dentro da igreja hoje, no geral, tá? No geral, que não, se você olhar para ela, é a mesma pessoa usando uma fantasia nova. Só isso. O antigo modo dela de viver está ali. Continua sendo o presente. Não houve mudança, não houve transformação. Ela é crente? O que você acha? Se ela está na igreja, ela é crente? É crente. Mas ela é um verdadeiro cristão? Se o antigo modo de viver continua presente? Não, ela não é. Versículo 23. Deixem que o Espírito, qual Espírito? Com letra maiúscula, qual Espírito? Espírito Santo, renove seus pensamentos e o quê? E atitudes. É como se zerasse, pessoal. Zerou o game, zerou. Lá na água, no batismo, morreu. Pá! Começou de novo. Deixem que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, renove seus pensamentos e suas atitudes. E revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, quando a pessoa realmente se torna um seguidor de Jesus, então ela é revestida de uma natureza nova, que é criada por quem? Por quem? Por Deus. Olha lá, ó. Criada por Deus. E essa nova natureza é criada por Deus para ser verdadeiramente justa. O que é justa? Obediente ao que Deus fala. E santa. O que é santa? Separada. Não tem como. Não tem como. Se o bispo Paulo é um verdadeiro cristão, é impossível o bispo Paulo estar aqui em algum contato com as coisas que não agradam a quem? A Deus. Porque se ele realmente é um verdadeiro cristão, então ele vive uma vida separada, santa. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que você não encontra hoje em dia com facilidade. Gente, está muito difícil. Hoje em dia você evangelizar as pessoas está terrível. Sabe por que está terrível? Porque essa essência do verdadeiro cristão foi massacrada pelo comportamento, as atitudes da maioria das pessoas que estão nas igrejas, mas continuam sendo o velho homem. Então isso virou uma má fama. Aí fora é uma má fama. Que olha, você tem que lutar demais para que os outros vejam que você é diferente. Mas não é lutar com palavras, é lutar com atitudes, com essa nova natureza.
Versículo 25, tá ficando bom agora, tá ficando bom. Portanto, abandonem o quê? A mentira. E digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Aí tem gente que fala assim: ah, Bispo Paulo, é que a gente não pode mentir, né? Falar que fez uma coisa que na verdade não fez, ou então falar que não fez uma coisa que a gente fez. Não é dessa mentira que Deus está falando, não, irmão. Porque essa daqui é beabá, isso aqui é coisa de criança. Essa mentira é coisa que as crianças aprendem na salinha. A Bíblia fala em João 8,44 que o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Dessa mentirinha aí, não foi eu não, mas foi. O pai é o diabo. Se você fica nessas mentirinhas, você é filho do diabo. Então não é essa mentira que a Bíblia está dizendo que o cristão tem que abandonar. Porque essa daí, na teoria, desde quando ele entrou na igreja e ouviu que o pai da mentira é o diabo, ele já tinha que ter largado. Na teoria. Então que mentira que é? Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. É a mentira de vida. Tem gente que para o irmão que é crente, ela se apresenta como? É a fantasia do crente aqui, Mas no trabalho dela, como é que ela vive? Entendeu? Em casa, na escola, na vizinhança. É essa mentira, é essa daqui que a Bíblia está dizendo. Abandonem a mentira. Se você é um cristão de verdade, seja um cristão de verdade na frente dos seus irmãos, mas seja um cristão de verdade dentro da sua casa, seja um cristão de verdade no seu local de trabalho, seja um cristão de verdade na escola, na vizinhança. E como que você vai ser um cristão de verdade se você for santo? Separado das coisas que não agradam a quem? A Deus. Versículo 26. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para quem? Para o diabo. Tem um monte de gente que é crente, mas não consegue ser um cristão por causa disso. Isso aqui é uma das coisas que atrapalha ela, a ira. Por que a Bíblia está dizendo que a pessoa não deve pecar permitindo que a ira controle? Quer dizer que a pessoa não pode ficar irada? Ela pode, mas com 2 minutos acabou. Verdadeiro cristão com 2 minutos acabou. Se não acabou sua ira com 2 minutos, é que você não é cristão de verdade ainda. No máximo, isso aqui eu estou falando de coisa gravíssima, com 2 minutos acabou. Porque se não acabar, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a criar oportunidade para o diabo. Uma das primeiras coisas que uma pessoa irada começa a fazer, diga para mim, xingar. É uma das primeiras coisas que ela começa a fazer. Está irada, aí já solta logo aquele palavrão, pronto, já chamou os demônios tudo para perto. Criou oportunidade para quem? Para o diabo. E aí vai, se ela continua irada, ela já começa a pensar em como vai resolver aquilo, que isso não vai ficar desse jeito, que ela tem que não sei o quê. E aí o capeta já começa a colocar coisa, ela está dirigindo o carro, o diabo já fala logo, bate no carro dele também, e passa em cima. Então quando uma pessoa decide seguir a Cristo de verdade, ficou irada por causa de alguma coisa, irmão, balança a cabeça, respira fundo, tal, foi, acabou, vamos mudar de assunto? Vamos para a próxima, outro assunto, outra coisa nova, vamos, justamente para não dar oportunidades para o diabo. Versículo 28. Quem é ladrão? Quem é ladrão? Pare de roubar. Isso aqui em tudo, tá? Nós já falamos várias vezes sobre essas coisas aqui. Isso aqui em tudo. Se você tem gato na sua casa, você está roubando. Não, Bispo Paulo, é só porque a luz é muito cara, você está roubando.
Se você chega atrasado no seu trabalho e recebe o mesmo valor do salário, você está roubando. Não, bispo Paulo, não estou não, porque o meu patrão, quando precisa, eu fico até mais tarde. Ué, cobre dele. Patrão, fiquei meia hora a mais aí, tá? Como é que a gente acerta isso? Mas ele vai dizer, ô fulano, depois a gente abate aí em horas. Ah, legal, bacana. Mas se você chega atrasado e não chega para ele e fala, ô patrão, cheguei atrasado, rapaz, o ônibus falhou, perdi o ônibus. Aí depois o senhor pode ver aí como é que vai fazer isso aí e tal. Provavelmente, pela sua sinceridade, por você estar agindo como um verdadeiro cristão, ele vai dizer, não, fulano, depois a gente vê isso aí, depois qualquer coisa você paga esse horário aí. Atestado falso, tudo isso aí, tá roubando. Tá roubando. Ó, tá sendo cristão de verdade não. E aí você leva para todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Em vez disso, use as mãos para quê? Para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Agora olha esse aqui, olha esse aqui. Evitem o linguajar sujo, insultante. Aí tem gente que lê aqui, não entende nada de nada, sabe? Fala, não, bispo Paulo, eu não falo besteiras, palavrões, eu não. Mas quem disse para você que essa parte é o que você fala? Aqui está dizendo que você deve evitar o linguajar sujo e insultante. Está perto de pessoas, de situações que tem um linguajar sujo. Às vezes você não fala nada, mas gosta de estar na rodinha lá, só rindo. Aí um solta uma, você está kkkk. Mas eu não falo, porque eu sou cristão. Não. O cristão deve ser o que mesmo que a gente está aprendendo? E o que é ser santo? Se ali está o linguajar sujo e insultante, como é que eu vou estar lá se eu sou separado? Se eu estou lá é porque eu não sou separado, eu não estou sendo santo. Ah, bispo Paulo, mas às vezes a gente está conversando uma coisa normal, e aí um solta uma, soltou, sai fora. Gente, para mim não dá aqui mais não, tá? Estou saindo aqui. Acabou. Ah, bispo Paulo, mas aí vão dizer que eu estou achando que eu sou melhor do que eles. Não é eles que vão. Eles não vão dizer que você está achando. Eles vão dizer que eles sabem que você é melhor do que eles. Por quê? Porque o seu comportamento está incomodando eles com o comportamento sujo deles. Quando ele diz assim, você está achando que você é melhor? Não é você que está achando. É ele que tem certeza que você está sendo melhor do que ele com a sua atitude de se retirar daquele ambiente sujo. Só que aí a pessoa é usada pelo inimigo para tentar mexer com o seu emocional. Não, então eu vou ficar aqui. Não é isso não. Evitem o linguajar sujo e insultante. Agora vem para nós. Que todas as suas palavras sejam o quê? Boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que o quê? Que as ouvirem. Então sempre que você for falar, que as palavras da sua boca sejam sempre boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, que o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Agora o que mais? Isso aqui é para ser um verdadeiro cristão, tá? Como eu disse, ser crente é facinho, mas ser cristão é uma decisão. Livrem-se de quê? Toda amargura, raiva, ira, das palavras
ásperas e da calúnia e de todo tipo de quê? De maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Ó, o que tem de gente, volta no 31 para mim, dentro da igreja, é crente, mas não é cristão, porque o que tem de gente cheio de amargura, de raiva, de ira, de palavras ásperas, de calúnia e de todo tipo de maldade, irmão, olha, a contagem tem que ser 10 por 1. 10 por 1. 10 por 1. E o que tem de gente dentro da igreja que não consegue perdoar? Cristo perdoou? Os discípulos de Cristo seguiram a Cristo, perdoaram? O ensinamento de Cristo é perdoar? Então como que uma pessoa diz que é cristã e não perdoa? Ela não é cristã. Não é. É crente. Cristão não é não. Vamos ler mais um pouquinho. Vai comigo aqui no próprio capítulo 5 de Efésios, versículo 3. Vamos ler mais um pouquinho. E aí, ó. Lê para mim, vai. Lê vocês aí. Está na sua Bíblia também. Lê aí. Lê de novo. Para comigo aí, depois eu continuo lendo. Que não haja entre vocês imoralidade sexual. Isso aqui em todos os aspectos, tá? Todos. Mas eu dei um exemplo aqui hoje mais cedo. Tem um monte de instituição por aí que a imoralidade sexual está no púlpito. Está aqui, ó. Pregando para quem está sentado. E quem está sentado está lá ouvindo o imoral. Como assim, Bispo Paulo? Sim. Porque se ele separou da mulher dele e casou com outra, a Bíblia diz que ele está em adultério. Bispo Paulo, mas ele fez no cartório. Ele tem um divórcio, ele casou no papel. Ele está em adultério. Porque a única situação que a Bíblia permite ele casar de novo é se a mulher dele morrer. Aí o camarada vai dizer, não, bispo, mas morreu aqui no coração, não sinto mais nada. Não sinto nada. Não, irmão, não tem nada de morrer no coração. É morrer no caixão. É morrer no caixão. E não tem ninguém que consiga, não tem um infeliz desses que consiga fazer ou pregar diferente do que a Bíblia diz. Aqui, ó, Lucas 16, 18. O que está escrito em Lucas 16, 18? Jesus falou, assim, o homem que se divorcia de sua esposa. O que é divorciar? Mas não é no papel, divorciar, direitinho, no civil ali? E se casa com outra mulher, comete o quê? Comete o quê? Adultério. E como é que o camarada está lá, no púlpito, e hoje é essa. Mas não estou gostando dessa mais não. Dispensa, amanhã é aquela. Mas está tudo certo, porque está no cartório tudo certinho. Aí depois dispensa essa, aí depois é aquela. Isso se chama imoralidade sexual. Uma das situações, eu falei que é um monte de coisa, que se eu ficar aqui só falando de imoralidade sexual, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Eu estou dando um exemplo, para você entender o que é ser um verdadeiro cristão. Uma coisa, presta atenção aqui, ó, o Bispo Paulo vai falar dele. Uma coisa é eu chegar até Jesus,
nosso Senhor. Lá atrás eu já tive um casamento, digamos que não deu certo, seja por qual motivo for, e aí separou, e aí eu conheci uma outra pessoa, ou então eu estou solteiro, e aí depois que eu conheci a Jesus, ou eu já estou com um novo casamento, ou vou fazer um novo casamento, e agora eu tomei a decisão de seguir a quem? A Cristo Jesus. Agora, eu não estou tendo ensinamento agora? Estou ou não estou? Então, aquele velho homem não morre lá no batismo? Não é isso que nós aprendemos? Agora eu tenho que viver uma nova vida? Então eu estou vivendo uma nova vida com a pessoa que está comigo agora, ou com a pessoa que eu ainda vou construir uma família, que eu estou solteiro. Porque eu aprendi agora, Jesus me ensinou, e agora eu estou seguindo a Jesus. Outra coisa, irmão, o cara está aqui, o cidadão está aqui, não dá. E o pior é que as pessoas estão aceitando isso por aí como uma naturalidade. Nossa, a nova esposa do pastor é uma coisa tão linda, né? Presente de Deus. Não dá. Viu o que estão fazendo com o evangelho? Viu? Viu como eu falei que as igrejas estão cheias de crentes, mas verdadeiros cristãos quase não tem? Só que isso não é só para o pastor não, viu, queridos? Isso é para todos aqueles que decidiram seguir a quem? A Jesus, é o obreiro, é o membro. É para todos. E como eu disse, olha, essa imoralidade sexual aí, oh meu Deus, isso aí vai esticar para tudo enquanto é lado, para jovem, para adulto, para homem, para mulher, isso aqui vai longe. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo. Que é santo? Separado. Olha a Bíblia o tempo inteiro dizendo que o verdadeiro cristão é uma pessoa santa. Ou deveria ser. Versículo 4. Lá, lê para mim, vai. Não, vocês vão ler agora, vai. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Para vocês quem? Os santos, os verdadeiros cristãos. E como é que eu digo que sou de Deus e estou sempre com essas coisas? No meio das histórias obscenas, no meio das conversas todas, das piadas vulgares. Estou lá participando, mexendo e contando também. Agora eu tenho uma também, gente, eu tenho uma. Cadê a santidade que eu deveria ter? Tem gente que fala, ninguém lá em casa me respeita como cristã. Claro, talvez você não é. As pessoas respeitam aquilo que elas veem. Aquilo que elas não veem, elas não vão respeitar. Quer que seu filho te respeite como um cristão? Seja cristão. Quer que seu marido te respeite como uma cristã? Seja cristã. Quer que sua esposa te respeite como um cristão? Seja um cristão. Quer que sua mãe te respeite como um cristão? Seja um cristão. Seja um cristão. Seja santo. Seja separado. Não esteja no meio das coisas imundas, essas coisas que não agradam a Deus. Enquanto isso não acontecer, não espere respeito. Pelo contrário, espere desrespeito. Porque o inimigo vai fazer questão de usar as pessoas para te humilhar, para te envergonhar, para zombar de você. Em vez disso, olha lá, em vez de ser misturado com essas coisas ali,
Sejam agradecidos a quem? A Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem. Não participe de rodinhas, de encontrozinhos, de conversinhas, de não sei o quê. Irmão, eu aprendi a ser um camarada caseiro. Para me tirar de casa é só para vir para a igreja. Bispo, dá para ir em tal lugar? Dá não. Então, dá não. Não dá não. E às vezes até dá. Mas eu falo, eu tenho um compromisso. Às vezes meu compromisso é assistir um filme na televisão. Eu tenho um compromisso, tá vendo? Só para não estar naquele ambiente que eu sei que vai ter coisas que não agradam a quem? A Deus. Bispo Paulo, isso é se achar melhor do que os outros. Não, isso é escolher viver em santidade. Santidade é uma escolha. Santidade não é imposto, é uma escolha. É você que decide viver em santidade ou não. Já viu a moça, por exemplo, que diz assim: não vou me deitar com nenhum homem antes do meu casamento. Para o mundo ela é uma besta, mas isso para ela foi uma escolha, não é isso? Estou dando um exemplo para você entender, não é isso? Santidade é a mesma coisa, falando da parte espiritual é a mesma coisa. Para o mundo você é um besta, mas para você foi uma escolha de viver de uma forma que agrada a quem? A Deus. Santidade é escolha. Ser cristão de verdade é uma escolha. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente, lembra antes do batismo, lembra antes da decisão de escolher a seguir Jesus? Vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada a quem? Ao Senhor. Aonde que a gente descobre o que agrada ao Senhor? Aonde? Na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Então eu devo ser alguém que medita na palavra. Senhor, deixa eu ver o que agrada o Senhor, deixa eu ver como é que eu devo caminhar. E aí você está ali lendo a Bíblia e você descobre ali, ó, olha, isso aqui agrada a Deus, é assim? Oh, Senhor, me perdoe, eu estava fazendo diferente, mas agora eu vou fazer assim, que eu quero viver em santidade. Versículo 11: não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Como é que você mostra a reprovação? Lembra que eu falei? Está conversando, um exemplo, uma coisa sadia, normal, trabalho, qualquer coisa aqui, normal. Saiu uma coisa que não agrada a Deus, gente, dá licença que essa conversa aqui não serve para mim mais não. Vai incomodar, não vai? Você está mostrando sua reprovação, expondo aquelas pessoas que estão participando daquilo à luz. Você está expondo a luz, mostrando a sujeira que aquilo dali representa. Então a Bíblia diz que você tem que mostrar sua reprovação. O verdadeiro cristão, ele mostra a reprovação. Ele não tem medo de mostrar que aquilo não está correto, não é bom, não é agradável a quem? A Deus. Ele mostra a reprovação.
Versículo 12. Olha só. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Olha só, a Bíblia está dizendo que é vergonhoso até falar determinadas coisas que as pessoas fazem por aí, que desagradam a Deus. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme, levante-se de dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Então o Senhor está falando que tem muita gente dentro da igreja, mas está no meio dos mortos, no meio dessas coisas que não agradam a Deus, dessas pessoas que estão mortas para Deus, estão mortas. Mas se você despertar, Cristo te iluminará. Continuando para finalizar. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade de quem? Do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Esse é o verdadeiro cristão. Uma pessoa que procura a santidade, procura estar sempre separado das coisas deste mundo que são sujas, que não agradam a Deus. O verdadeiro cristão não faz questão nenhuma de ter amigo, nenhuma. Na verdade, cristão verdadeiro não tem amigo. Não tem amigo. Cristão verdadeiro tem um único amigo. Se chama Jesus Cristo. Sabe por que cristão verdadeiro não tem amigo? Vou te ensinar agora por quê. Porque o dia que ele tiver que reprovar a atitude de qualquer pessoa que seja, ele não vai pensar duas vezes. Porque o único amigo que ele tem é Cristo Jesus. Então ele só tem que agradar a Jesus. Agora, pessoa que diz que é cristão, mas que tem amigo, ele vai ter um problema. Sabe qual é? Vai acontecer situações que ele vai ter medo de perder aquela amizade. E ele vai deixar de reprovar aquela atitude que não está de acordo com a vontade de Deus. E quando ele não reprova, ele não está sendo um cristão verdadeiro. Bispo Paulo, meu Deus, é assim. O único verdadeiro amigo de um cristão mesmo é Jesus. Mas eu não posso ter meu colega aqui? Claro, ele é meu colega. Mas quando eu tenho que repreender você, eu fico com medo de você ir embora? Pode falar. Eu ainda digo, quer ir embora? Fez 2 dias. Pode conviver comigo até o fim da vida dele. Mas não vai ser meu amigo. Que isso, bispo? Vai ser meu colega. Vamos caminhar junto, vamos lutar junto. Se tiver que empurrar por ele, eu vou empurrar. Tenho certeza que se ele tiver que empurrar por mim, ele vai empurrar. Mas se eu tiver que falar para ele que ele está errado diante do que Cristo Jesus ensinou, eu vou falar. Sem problema nenhum, com medo dele ficar chateado, magoado, triste. Porque senão eu não vou estar sendo luz na vida dele.
Cristo Jesus me chamou para ser luz. Ele disse: vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra. Aí ele fala: se o sal vier a se tornar insípido, qual a serventia que ele vai ter? Se eu me tornar um sal sem sabor, qual é a serventia que eu vou ter na vida do meu irmão? Nenhuma. Nenhuma. Então, meus irmãos, deixa eu finalizar lá em Efésios. Vamos finalizar? Aqui acabou, né? 19. Eu quero finalizar lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Domingo que vem vai ser muito especial, porque hoje nós não falamos de santidade. Deu para ter uma boa ideia sobre o que é ser santo. Agora, domingo que vem, eu vou falar para você como é ser santo com a família em casa. Como que é ser santo com o marido. Como é ser santo com a mulher. Como é ser santo com os filhos. Como é ser santo com o pai. Como é ser santo no ambiente do lar. Porque às vezes a gente não está sendo santo lá. Então vai ser um aprendizado assim tremendo. E você não pode perder de jeito nenhum, pessoal. Se você vai aplicar na sua vida, eu não sei, mas pelo menos que você tenha a instrução. E tomara que você aplique. Convide pessoas para estar conosco. Domingo vai ser muito especial. Olha o que diz. Não se ponham em jugo desigual com os descrentes. O que é se pôr em um jugo desigual? É você se colocar numa situação onde aquela pessoa descrente, ela age de uma maneira que não agrada a Deus, e você quer estar junto dela, perto dela, mas agindo de uma forma que agrada a quem? A Deus. Deus está falando: não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Não tem como você estar junto com aquele que não quer agradar a Deus, com o ambiente que não quer agradar a Deus. Aí Paulo continua dizendo: como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Como que pode? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Eu quero que você olhe para todas as áreas da sua vida, todos os ambientes que você gosta, todos os grupos que você faz parte, todas as rodinhas que você participa, coloca tudo agora, pensa em tudo. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, o que Deus fala? Agora é você que vai ler, vai. Porque tem gente que acha que eu estou jogando você contra pessoas, contra ambientes. Eu estou lendo Bíblia com você. Lê aí, vai. Portanto, quem que diz? O que o Senhor diz? Afastem-se e separem-se deles. Lembra que eu falei que a escolha, a decisão é sua? Que Deus não vai tirar você? Tem gente que fala: estou orando para Deus afastar fulano da minha vida. Oh Deus, leva ele para longe. Deus não vai levar não, irmão. Pelo contrário, o diabo vai trabalhar para ele ficar bem perto de você, colado. Deus não vai tirar nada. Quem tem que se afastar é você. Quem tem que se separar é você. Quem tem que sair do grupo é você. Quem tem que deixar de estar naquele ambiente é você. Não, Bispo Paulo, mas eu estou lá, mas Deus está lá comigo. Tá não.
Tá não. Acabou de dizer que comunhão pode existir, que união entre o Deus e o diabo. Não. Se o diabo está lá, Deus não está não. Tá não. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Agora, para fechar com chave de ouro, versículo 18. Presta atenção. Eu serei seu pai. Deus não está falando eu sou. Eu serei seu pai. Ele será pai de quem? Depois de tudo que você aprendeu aqui agora comigo nessa noite, nesse culto, ele será pai de quem? Hã? Ele vai ser pai dos santos, dos separados. Ah, Deus é pai de todo mundo. Não sei de onde que a pessoa tirou isso. Deus é pai dos santos, dos separados. Ele diz: eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então Deus só se torna meu pai quando eu decido viver uma vida de santidade. Quando eu decido me tornar um verdadeiro cristão. Aí que automaticamente, se ele se torna meu pai, aí que eu me torno filho de Deus. Então todo crente é filho de Deus? Todas as pessoas que vão na igreja, que estão nas igrejas, são filhos de Deus? Eu não vou nem falar de quem está perdido. Não é todo crente, não é toda pessoa que está na igreja. Filho de Deus é quem decidiu viver uma vida de santidade, porque Ele é santo. Ele é santo. Então, quando eu decido viver uma vida de santidade, eu estou decidindo viver de forma parecida com o Pai, com Deus. E até lá, Bispo Paulo, o que eu sou? Criatura. Eu sou criatura, o capeta é criatura, os anjos que caíram são criatura. Esses são criatura. Filho é quem vive uma vida santa. Guarda isso e leva isso para você. Filho de Deus é quem vive uma vida santa. E que você possa meditar em tudo que você ouviu, e com a graça de Deus você possa aplicar e se tornar um verdadeiro cristão, e levar essa luz para o seu local de trabalho, levar essa luz para dentro da sua casa, para a sua vizinhança, que as pessoas vejam verdadeiramente o brilho de Deus em sua vida e possam dizer: olha, fulano é diferente, fulano realmente está no caminho, ele está seguindo Jesus.